meus queridos seguidores! Estamos aqui para mais um vídeo que demorou muito para sair, mas como vocês percebem, gostaria de estar num cenário aqui que vai ter a ver com o que eu vou falar. Então, foi muito complicado conseguir esse cenário, gente. Hoje vamos continuar Consciência Simbólica parte 2. Desde já, pode deixar a sua curtida, o seu comentário. Gosto muito de interagir com vocês. Então, gente, continuando a nossa reflexão, eu escolhi esse lugar para falar de mim, do meu conjunto de crenças e do meu conjunto de significados. Porque eu sou cristã, como vocês percebem, eu estou dentro de uma igreja. Essa é a igreja que eu cresci e que eu permaneço até hoje, com outra concepção, é claro, e outro significado. Mas eu sei que eu sou cristã porque eu nasci primeiramente no Brasil, um país colonizado pelos europeus e também pela Igreja Católica e amplamente. Eu nasci no Amazonas. Não, eu nasci no Amazonas, eu nasci no Pará. Sempre erro, gente. Eu nasci no Pará, em Santarém, mas a minha família veio para Manaus aqui quando eu era muito bebê. E eu me construí numa família cristã, numa igreja cristã, e eu tenho esse conjunto aqui de significados por conta disso. Mas eu entendo que se, por exemplo, eu nascesse lá na Ucrânia, que está muito na mídia atualmente, no que será que eu iria acreditar? Ou se eu nascesse na Índia, ou se eu nascesse em qualquer outra parte do mundo, né? O que será que eu iria acreditar? Quais seriam os meus conjuntos? Se eu nascesse num país muçulmano, quais seriam os meus significados, a minha forma de significar o mundo? E eu acho que isso é importante para a gente ser um pouco mais empático com o outro, o olhar que a gente tem com o outro. Porque da mesma forma que você tem essa verdade como sua, sendo superior, impossível, a única e que é isso que está certo, a outra pessoa também tem esse mesmo olhar para a crença dela. E isso não só no sentido religioso, mas todas as formas de significar a vida. Então, realmente, esses encontros que são mediados aí pelo diálogo, pela palavra, são momentos de riqueza e são momentos de a gente também aprender a se comunicar assertivamente, tendo esse respeito pelo outro. Só que existem questões que não dependem só dessa significação que se dá a partir de um contexto social, um contexto histórico, um contexto geográfico. Existem coisas, por exemplo, que a gente considera ali como universais e às vezes nem discute muito, né? Por exemplo, a questão do nazismo, a gente não pode dizer, porque eles acreditavam assim, então tá tudo bem, né? A questão hoje a gente discute muito do machismo, né? Do feminismo, enfim. Tudo bem que eles são machistas lá na Palestina e as mulheres não podem estudar nem trabalhar. Não tá tudo bem, né? Então, assim, a gente fica nesse fogo cruzado e em que momento será que a gente pode respeitar e aceitar o outro, ou em que momento a gente precisa realmente intervir e tentar fazer o outro ter uma outra concepção, né? Então, assim, é uma questão bem complicada e eu queria que vocês comentassem, quem tiver, né, vontade, porque eu particularmente ainda não encontrei esse equilíbrio, né, vamos dizer assim. E uma outra questão que problematizadora, eu disse que esse vídeo ia ser problematizador, é meio que o que eu denomino de sentimento de trouxa, porque se a gente entende, se eu entendo que essa forma que eu significo o mundo e a minha vida, ela é uma forma que é minha, e cada um tem uma que é única,
mas a partir desse contexto e tal, e tudo que eu já falei, ela é um discurso. Sendo assim, existem vários discursos, né? E cada um com seu discurso. Então a gente fica assim, então, de fato, nada é o real, né? É o verdadeiro. Mas são, assim, vários olhares, várias faces aí do mesmo prisma para um objeto, para uma situação, para uma realidade. E aí fica assim, né? Ah, então se eu tenho um discurso, então tudo bem eu desconstruir e reconstruir esse discurso. Mas, ao mesmo tempo em que isso é uma coisa libertadora, para mim, muito pessoalmente, né? Muito no campo da minha subjetividade, às vezes isso me dá uma sensação de liquidez, né? De não ter algo sólido em que me firmar, por pensar, tudo bem, isso aqui é só mais um discurso. Então a minha vida também é só um discurso, né? Então isso me dá meio que um sentimento de trouxa, de às vezes eu não saber, enfim, lidar com essa fluidez, com essa incerteza, inconstância, essa coisa sem forma, né? E às vezes até vazia. Eu não sei se você tem também esse sentimento. Se tiver, comenta aqui embaixo, #trouxa, junto comigo. Só para terminar, meio que essa ideia, né? Eu queria comentar sobre as teorias acadêmicas também, né? Eu tive um professor que ele dizia assim, gente, vocês estão falando dessa teoria do fulano de tal, do livro tal, como se ele estivesse falando a verdade. E, na verdade, qualquer teoria, todos os teóricos, são apenas ideias num recorte muito pequeno, porque aquela pessoa é um olhar dela para uma realidade que ela está vivendo, num contexto histórico, num outro tempo, enfim. Então, assim, é um olhar muito particular, então você não pode pegar essa teoria e dizer que é verdade. A teoria é mais uma forma de olhar. Então, as teorias acadêmicas também são isso, né? E a gente sempre tende a receber tudo que está lendo, tudo que está ouvindo, né? Se for de cunho científico ali, como uma verdade absoluta. E não é. Mas, por outro lado, também tem gente que já é negacionista, né? Então, assim, a gente fica nesse conflito aí infinito. E, bom, para fechar a ideia, gostaria aqui de reforçar de que a nossa capacidade simbólica do ser humano é o que nós temos de mais rico e que nós produzimos esses discursos e que isso tem que trazer pra gente um olhar mais humano e empático com todos os outros que pensam diferente de nós. E é isso, um grande beijo. Curtam, compartilhem, continuem me seguindo, continuem indicando para os seus amigos. Beijos.